Porque muda a vida e transforma a luta no coração do homem. Provoca. Oh, desculpa. E provoca a luta. Provoca a luta No coração do homem. Tá bom? Aí a pergunta: o evangelho precisa ser discutido? Interrogação. Ou acolhido? Por quê? Eu acho que encontro mesmo, né, André? Na sequência seria o mês passado. Mas a Bíblia, toda ela é a palavra de Deus, né? Segundo Supremo, né? Caixa de São Paulo. Tem aí a reflexão. Jesus vem arrancado do egoísmo, né? O que vem Jesus? Ele vem arrancado do egoísmo e colocado no amor fraterno. Não é isso que nós devemos fazer? Jesus é a salvação. O Evangelho, a Bíblia, é Deus agindo em nós. Isso seria muito importante guardar e sentir, né? É Deus agindo em nós. Quando escrevi os títulos também para colocar, tá? Cada um coloca. É Deus agindo em nós. Ele age nos corações das pessoas. Talvez parece que André diz uma bobeira que não tem tamanho. Mas aquilo vai agindo em nós. Né? E não é o curso, a capacidade, não é isso. É o Espírito Santo agindo em nós. Né? A palavra tem o Espírito Santo. Por isso que não se vence a Bíblia, né? A Bíblia não se vence. Ele provoca uma mudança de vida na medida que se abre o coração ao Evangelho, né? Uma mudança de vida em nós. Na medida que se abre o coração ao Evangelho, vai se vivendo em comunidade. E pode ver como isso é verdade. Na medida que você vai se vivendo o Evangelho, você vai assumindo a comunidade também. Os dons são dados para servir e para glorificar a Deus. Para servir e Glorificar a Deus. Os dons são dados para servir e glorificar a Deus. Você sabe de algum dom? Você sabe de algum dom? Vamos assim, sabe de algum dom? Sim. Música. Música. Você sabe de algum dom? evangelizar. 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 Sabe de algum?
Ah, esse é o drama. Pensa que é só dom de limpo. Não, o dom de acolher a pessoa, o dom de visitar um doente, né? O dom de ser alegre. Tudo isso é dom. Para que é? Para servir e glorificar a Deus. Fazer leitura, né? E sorrir, chegar na fundada sorrindo, né? E não de cara de sexta-feira, né? Tudo isso é dom. Isso não. Às vezes a Bíblia coloca para nós Maria são os frutos, quer dizer, as consequências da manifestação Do Espírito Santo. Então seria essa acolhimento, né, a bondade, prudência, seriam esses frutos. Mansidão. Né? Mansidão. Então vem as cartas de São Paulo. Primeira carta que nós temos, primeira carta que existe no Novo Testamento, essa aqui. 1 Tessalonicenses, tá? Primeira carta. Primeiro escrito do Novo Testamento, essa carta de Tessalonicenses. Que diz? O Evangelho é de Deus. É Deus que age nos corações dos homens. O Evangelho não é fruto de discussão. Isso aqui é triste, né? De estudo, de pesquisas. Não é por aí. Só para entender aqui, entre as cartas de São Paulo, essa que eu falando que é a primeira, Todas, de tudo que nós temos do Novo Testamento, a primeira é a carta de Tessalonicenses. pela vez na sequência de Atos, não, mas essa é. Vem antes de Atos. Vem antes dos próprios evangelhos. Sim, senhor, antes. O Evangelho vem muito tarde, querido. O Evangelho vem muito tempo depois, todos eles. O Evangelho vem muito tempo depois, todos eles. Primeiro escrito do Novo Testamento, a primeira carta de Tessalonicenses. O Evangelho não é fruto de discussão, de estudo, de pesquisas, né? A mensagem do Evangelho é de Deus, vem de Deus. O que o Novo Testamento ensina? O que ensina? Quem é Deus? E o que precisamos viver para nos salvar? Mas o Evangelho sempre nos questiona. E por vezes não agrada nada. O Evangelho de hoje, né? A comunidade que leva o pecador a Jesus para receber perdão, né? A comunidade que leva. Bem dizendo, já vi essa mulher aí, tinha pensado que era santa, né? Passando a mão no dinheiro dos outros, né? A comunidade leva para receber o perdão. Não levaram para ali? Não é isso a frase de hoje? Ou não? É. Primeira carta, primeiro leitura de hoje também, né? Abraão se prefere aparecer o filho do que trair a Deus, né? Temos falando isso, é difícil, né? Quanta gente entre Deus e a maçonaria prefere a maçonaria, né? Não é não? E aí, tá bem, né? Não, a sua filha pode ser gerente da loja, tá muito bem. Só que vai fazer uma viagem comigo trabalhando. Ou não é? E daí? Como é que ela fica? Perde emprego, vai trabalhando. Não é não? Ou não é por aí o mundo? O Evangelho é sempre um apelo ao encontro de Jesus e aos irmãos.
Só quem ama revela o amor do Pai. Né? Só quem ama revela o amor do Pai. Não adianta botar Marcos para fazer sermão, que ele fala muito bonito, foda. Você está vivendo com 3 amantes. Adianta? Não. Vai resultar? Mas ele sabe, ele fez curso de teologia. Adianta alguma coisa? A melhor pregação é a vida de quem fala, em união com Jesus. O Evangelho é eficaz. Aí depois, união com Jesus, entre parênteses, aí eu fico. Amaziado. Quem está amaziado vai fazer pregar o quê? Vai dirigir a liturgia, vai fazer pregação para quê? Né? Não é não? Não quero Jesus para mim, vou pregar Jesus para vocês para quê? E como é que ele pode passar a palavra de Jesus se ele não age? Né? Porque é amaziado, pode, está lembrado. Né? Está lembrado, um exemplo, né? Eu não quero o amor de Jesus para mim, eu quero ter o amor humano. Eu vou estimular vocês para quê? Dá para entender? Ou não? Porque às vezes pode ser claro para mim, mas eu não esclareci para vocês, não fica difícil, né? O Evangelho é eficaz. A graça do Evangelho transforma todo homem de uma forma. E não importa o passado, né? Santo Agostinho, São Paulo, pode ser colega nosso também, que está no fundo do poço, né? É isso, né? Mas se acolhe as palavras, transforma. Deus é superior a nós todos, o Espírito Santo é superior a nós, cabeça, e transforma a vida. Para mudar a vida, provoca luta no coração do homem, né? Como? Para mudar a vida. Ele provoca luta no coração do homem. Como é? Eu vou deixar tudo isso agora? Não é uma luta que provoca dentro do homem? Poxa, eu vou ter que deixar tudo isso É o agora? para mesmo. Noite de insônia, né? Mas a paz que vem depois, né? Vocês queriam ler o texto da Bíblia? Para saber do que se trata? Não. Vai. Deixa eu ver. Primeira Tessalonicenses 2, 1, 13. 2, 1, 13. Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiados em nosso Deus, pregarmos o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano. Mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Foi feito muitos anos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por fins inmerecidos. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. É o contrário do mundo, né? É verdade? O mundo sempre diz, Tânia, você é professora, excelente, eu vim falar com bem lá no colégio, não é assim não? Como é? Oh, Elza, que bom, todo mundo está falando, se atende tão bem lá no Banco do Brasil.
Não é assim que fala? Uhum. Depois diz, poxa, ele não faz uma coisa de festa, né? Não faz pra agradar, né? Na qualidade de apóstolos de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridade. Todavia, nos fizemos discretos no meio de vós, como a mãe a acariciar os seus filhos. Assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar o Evangelho de Deus, mas até a nossa O própria Evangelho vida. de Deus, né? Comunicar-nos do Evangelho de Deus. Não só comunicarmos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida, porquanto nos sois muito queridos. Vós vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e de nossa fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados em nenhum de vós, pregamos-vos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e também Deus, de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos portamos convosco por Cristo. E sabeis que procedemos com cada um de vós como um pai com seus filhos. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportar-vos de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouvistes e a acolheste, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós os fiéis. A palavra que age em nós. É a palavra que age em nós. Não é o fato de ser um professor que tem conhecimento, que achou que sabe, que é doutor em teologia. Isso não significa nada. É a palavra que age em nós. Então pode ser uma criança que está presente, né? Pode ser uma vovó que não é analfabeta, mas que abre o coração, e Deus recebe daquilo para agir em nós. Isso está aplicado. É a palavra que age em nós, né? Não é a sabedoria. E eu estou aberta a essa palavra para que realmente ela vai me transformando em cada vez. Muitas vezes a gente ouve, e não sabe. Vocês sempre pedem para ler a lição seguinte? Sempre. Claro. Sempre, né? Sempre. Dever de casa. Muitos não leem. Não entendi. Muitos não leem. Mas a gente Deve sempre exaltar, senão não se sabe do que está falando, né? E eu preparei uma pergunta diferente para essa aqui. Queria também você utilizar o livro, né? O Evangelho precisa ser discutido ou acolhido? Por quê? Pergunta que eu preparei. O Evangelho precisa ser discutido ou acolhido? Por quê? Ajuda essa pergunta? Muito boa. Porque nos círculos bíblicos aqui da Arquidiocese é só discussão, né? E eu vi ontem uma pessoa que veio do interior também, que nós também faz círculo bíblico, que está em cada discussão. Mas daí o barreiro quer vencer, né? Ou não? Mas o Guto. também não quer ficar para trás. Na discussão é assim. Eu sei melhor que o outro. Você também discute, né? E a Vera também discute. Bom, se for para discutir, então quem que vai querer perder? Não é não? Ninguém. Na discussão ninguém quer perder. E acaba usando isso aqui, né? A cabeça, né? E o coração. E aqui é a palavra. É a palavra que transforma. É. E toda vez que entra discussão, a gente só perde. Ela deixa de atuar. Romanos 1:32. É triste, né? A ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra toda impiedade e perversidade dos homens,
que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto, que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, porque Deus se o revelou com evidência. Pois desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem escusar. Porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, extraviaram-se seus bons pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Bons pensamentos, né? A discussão é isso, né? Não é não? Se briga por causa desse jarro que está em cima da mesa, que devia estar de lado, essa flor que está em cima, que está do outro lado, não é? Tem a briga. Pretendendo ser sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem incorruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, né? Adoráveis, né? Não? Por isso Deus os entregou aos seus desejos, os seus corações, a imundícia, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Homossexualismo, lesbianismo, né? Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corações a paga devida a seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repete toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldade, rebeldes contra os pais. E não é isso não? Gente ortodoxa, tudo isso, né? Não é não? Nós vimos uma cena, sábado, vindo, aí nós vamos para o Miquelino, um rapazinho, correu, fechou um outro carro, atravessou o carro na frente do outro, desceu do carro e ficou xingando, fazendo gestos, obedecendo e tudo. Depois, quando nós chegamos perto, era um senhor de uns 70 anos também do carro. Insolentes, né? São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecer o justo decreto de Deus, que considere dignos de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. É um dos textos assim mais verdadeiros. E atual, né? E atuais, para hoje, né? A escravidão do egoísmo, né? Só uma forma de esclarecimento. No versículo 24, 26, coloca assim: por isso Deus os entregou. Depois uma permissão dele, que as pessoas chegassem a esse ponto. Não, o versículo diz: por isso Deus os entregou aos desejos de seus corações. Permitindo que chegasse, né? Permitindo. Mas eles buscavam esse tipo de coisa, então, vocês querem, vão. Ele não vai contra a nossa liberdade. Ninguém, todo mundo vai contra. O Evangelho mostra que o pecado escraviza o homem e perverte a humanidade.
dualidade. Não reveste dualidade? Situação geral de pecado. Né? O pecado está em todos. Por isso, precisamos ser salvos. Escravidão total, né? Escravidão total. Nascemos no pecado. O pecado nos cerca a vida inteira. A criança já é maior, né? Ou não? Já é mãe para vizinha, né? Não? O adolescente também é, né? E nós velhos também. Ou não? O pecado nos cerca a vida inteira. A mentira muda só de maldade, mas é escondido. O pecado está no coração do homem e em suas tendências. O homem está ferido, por vezes morto, separado do amor do Pai. Não é mesmo? O núcleo do pecado é o egoísmo. A salvação é doação, amor, comunhão, dependência do Pai. O pecado é egoísmo, isolamento e altivez. Isolamento do quê? Altivez. Orgulho, né? Orgulho, né? Outra é dependência. Eu, acabou, só eu, né? O homem necessita de Jesus Cristo, Deus, para ser salvo. Paulo mostra que o homem não consegue sair do pecado. Ele precisa de Deus. O homem não consegue sair do pecado. Ele precisa de Deus. Isso é o que se tirou lá do concílio que a gente estudou agora, né? O concílio de Jerusalém, né? Que a gente não se salva, né? Jesus é que nos salva. Nós somos salvos. Nós não temos condições de nos salvar. Por isso que aceita também tudo furado. Qual é o cara que vai poder salvar o outro? Também está imerso no pecado, nasceu o pecado, vai fazer isso.
sábado. Nós vamos ver todos como ser sábado, nós não sabemos mesmo. Pergunta que eu preparei.